Ó, então o número 5, né, nós temos assim, seja... Eu não vou parar depois para esperar copiar, tá bom? Para quem está conversando, batendo papo, né? L de V em W, né? L de V em W dada por L de X, Y, Z e W. Então, o que essa função faz? Ela pega elementos, tá? Em V, que são dessa forma, ó, matriz com uma coluna e 4 linhas, e ela transforma esses elementos com, né, uma coluna e 4 linhas, ela transforma em elementos desse tipo aqui, ó. Uma coluna e 2 linhas, fazendo essa... Tá? Então ela pega uma matriz de uma coluna e 4 linhas e transforma numa matriz, né, de uma coluna e 2 linhas. Bom, essa é a lei de formação da função. A pergunta é: determine o quer de L. Né? Como é que a gente faz para determinar o quer de L? Isso, ó, né? Sabemos que se V pertence ao núcleo da transformação, então o L de V tem que ser igual a zero. Essa é a definição de núcleo. Tá? Seja V igual... Aí nós vamos pegar um V com uma coluna e 4 linhas. A, B, C, D. Então, se V pertence ao quer de L, quando a gente calcular a L de A, B, C, D, isso tem que ser o quê? Pela definição da função, tem que ser o quê? A mais B, C mais D. E, já que ele pertence ao núcleo da transformação, o que vai acontecer? Isso vai ser igual a 0 e 0. Tá? Então, quer dizer, o A mais B vai valer 0 e o C mais D vai valer 0. Tá bom? Escrevendo isso um pouquinho mais detalhado, a gente pode dizer o quê? Que A mais B vale 0 e C mais D vale 0. Bom, da primeira linha, a gente tira que A tem que ser igual a menos B. E da segunda linha, que C tem que ser igual a menos D. A gente tem que, por exemplo, depende, né? Como a gente tem aqui, ó, os elementos de V são escritos desse jeito, a gente tem que seguir a escrita dele. Né? Eles são com 4 elementos, 4 linhas e uma coluna. Então, quando eu pegar um elemento de V, ele tem que ter o quê? 4 linhas e uma coluna. Não, mas fazer esse negócio. Isso, toda vez que a gente estiver trabalhando com o núcleo de uma transformação linear, né? O L do elemento tem que dar 0. A definição de núcleo da transformação. Se o elemento pertence ao núcleo, né? Então o L desse elemento tem que ser igual a 0. Definição de núcleo. E depois tem que sempre pegar esse, tem que jogar uma letra, isolar uma letra. Tem. Sempre tem que isolar uma letra. Agora, por que a gente vai fazer? Tá? Então a gente descobriu lá assim, ó, que o A é igual a menos B e o C é igual a menos D. Né? Como nós tínhamos definido assim, ó, o V dado por A, B, C e D, né? A gente tinha definido o V lá no espaço V, não é? Com uma coluna e 4 linhas, certo? Como nós chegamos que o A é igual a menos B, então nós podemos escrever isso assim, não podemos? Ó.
menos B, B, menos D e D. Né? A gente pode escrever dessa forma, não pode? Porque o A é menos B e o C é menos D. Tá bom? Então a gente pode escrever dessa forma. Ok? Muito bem. Que mais que a gente vai colocar aqui? Ó? A pergunta é, quais seriam os elementos, né? Determinar lá o char de L. Tá? E nós chegamos o quê? Que o char de L é formado por elementos desse tipo aqui, ó. Tá? Onde o primeiro e o segundo são iguais, só que troca o sinal. E a terceira linha e a quarta linha são o mesmo número, só que com sinais trocados. Tá? Daí aqui, ó, nós só vamos escrever agora quem é o char de L, tá? Então, o V é daquele tipo ali, que ele pertence ao char de L, né? Então, quem que é o char de L? Que é o núcleo. Então, o char de L, ele seria formado, tá, pelos elementos desse tipo, ó. Menos B, B. Deixa eu colocar um pouco mais comprido aqui. Menos B, B, menos D e D. Com B e D pertencente. Tá? Aqui o B e o D pode ser números reais. Pode ser qualquer número. Tá? Só que nós vamos ter que ter elementos formados desse tipo. Vai repetir na primeira e segunda linha o mesmo valor absoluto. Né? E aí um com sinal positivo e outro com sinal negativo. E na terceira e na quarta linha, mesmo número, só que com sinais trocados. Então esse aqui seria o que o exercício pergunta, que é o núcleo da transformação linear. Tá? Daí a gente chegou ali e falou, ó, o núcleo, dentro do núcleo só vai ter elementos desse tipo. Né? Todos os elementos que forem escritos desse tipo, então ele faz parte do núcleo. Tá bom? Obrigado.